Olá, tudo bem? Para você que chegou de paraquedas aqui no canal, eu sou Sam Castro, sou escritor e jornalista premiado, com mais de um livro publicado e 15 anos de experiência, sobretudo no fazer biográfico. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a questão da ficção não calculada. Parece meio contraintuitivo, não é verdade? Mas eu vou explicar que há mais proximidade entre a ficção e a não ficção do que a nossa vã filosofia pode explicar. E eu vou explicar por quê. Bom, com base no último livro que eu publiquei, O Teatro Mendigo Milionário, que fala da história do grande ator que teve o funeral negado aqui em Pernambuco, embora ele fosse um cara muito assim amado pela crítica e pelo público. Essa história, né, quem adquiriu o livro, que o link vai estar aqui embaixo, vai entender o porquê. Tem uma cena do livro muito emblemática que acontece o empastelamento de um jornal. Isso por volta de 1930, porque era muito comum naquela época os jornais, na efervescência da Revolução de 30, os jornais contrários a Getúlio Vargas, que tinha perdido a eleição, porém ele tomou posse do poder. Logo, os jornais que não o apoiavam, foram simplesmente empastelados. E o que é empastelar? Entenda-se empastelamento, como um jornal que era simplesmente quebrado, né? Ele era invadido, né, pelos oponentes. Tem uma mosca aqui, ó, querendo participar uma abelha, sei lá. Simplesmente um jornal que era invadido pelos adversários e quebrado. E muitas vezes incendiado. Então, eu coloquei isso no livro, né? Embora seja uma biografia de não ficção, do Teatro Mendigo Milionário, eu vou ler para vocês somente um trechinho que eu acho que é bem interessante para ilustrar essa minha explicação. Eupídio, na ocasião, que é o biografado, ele tinha entrado numa cafeteria muito frequentada na época por políticos e empresários, que era um ponto de encontro, né? Eles negociavam até a política e a classe artística também. Então ele entrou no chamado Café Lafayette, que foi até citado pela revista Ilustração Brasileira, que era uma típica cafeteria do Recife, lá no centro, e que ela era um ponto de encontro, né, de decisões políticas, inclusive. E ao sair da cafeteria, ele tinha lido um jornal que há poucas horas, o jornal era a Província, há poucas horas ele tinha sido empastelado. Aí, em lugar de eu dizer, Eupídio saiu da cafeteria Lafayette, enquanto ele lia o jornal X, no caso a Província, há poucas horas dali, esse referido periódico havia sido empastelado. E o que eu coloquei em lugar dessa frase, nesse discurso direto? Eu coloquei que, em poucas horas, a redação do referido jornal foi invadida por partidários do iminente governo provisório. Então, cadeiras, mesas, rotativas, máquinas de datilografar, rolos de papel tapeteavam a rua em frente ao periódico. Do nada, apareceram galões de gasolina ou querosene entre os revoltosos para alimentar uma enorme fogueira. Isso é simplesmente uma maneira descritiva de dizer a mesma coisa, sem necessariamente citar a palavra empastelar. Qual é a versão mais interessante para vocês? Ora, imagino que essa segunda opção, não é verdade? Então, a dica de hoje é essa. Fiquem cientes, pessoal, de que é possível sim, nas biografias, você usar um pouco de ficção, dosada, claro, para conectar o leitor, para deixar uma linguagem mais atraente, mais robusta, mais encorpada e que mexe muito mais com a imaginação. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixe um joinha aqui, curta, comente também e compartilhe e espalhe essas dicas para o mundo, ok? Um beijão a todos.